Fala pessoal, bora falar sobre 3 temas relevantes para a seleção brasileira. Primeiro, Estevão, jogou bem mesmo ou foi só o golaço contra o Chelsea? E a postura dele fora de campo, hein? Deixou muito a desejar e eu acho que todo mundo tem que criticar e o Estevão tem que tomar muito cuidado com isso. No mesmo jogo, tivemos João Pedro e Andrei. Será que eles vão ser titulares do Chelsea? Vamos falar sobre isso também. E, para fechar, jogo do Brasil será no Maracanã. Vou trazer as informações sobre essa partida. Bora lá? Primeiro, falar sobre o jogo do Brasil no Maracanã, será Brasil contra Chile. A CBF divulgou na noite dessa sexta-feira, lembrando que eu gravo aqui no sábado de manhã, dia 5 de julho, a CBF divulgou que a partida entre Brasil e Chile será no Maracanã no dia 4 de setembro, numa quinta-feira, às 21h30. Será o penúltimo jogo da seleção nas eliminatórias, lembrando que já estamos classificados para a próxima Copa do Mundo, mas de toda forma é muito legal ver a seleção voltando para o Maraca, lembrando que o último jogo foi contra a Argentina, uma derrota por 1-0, o gol do Otamendi de cabeça. Desde então o Brasil não jogou mais lá, e é legal também ver a CBF aproveitando esse hype do Ancelotti e colocando o jogo do Brasil em praças mais críticas, que nem sempre recebem jogos da seleção em momentos que são um pouco mais de baixa, né? Como os torcedores estão mais empolgados com a contratação do Ancelotti, a CBF colocou o último jogo no Brasil, em São Paulo, e agora volta para o Rio de Janeiro, que faz todo sentido. Acho que vai ser muito legal, possivelmente com a volta do Neymar também, se ele conseguir ter uma sequência finalmente pelo Santos. É uma convocação que provavelmente a gente vai ter muitos jogadores do futebol brasileiro, então se o Neymar estiver razoavelmente bem, tem muita chance dele ser convocado, mas enfim, vai ser uma partida muito legal da gente acompanhar, uma partida pra gente mostrar desempenho e para fazer teste também sob o comando do Ancelotti. Então, Brasil versus Chile, 4 de setembro, quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. Falando agora sobre o Mundial de Clubes. Tivemos nessa sexta-feira, claro, não quero diminuir a atuação do Fluminense, mas eu acho que a gente tem mais temas para falar sobre Chelsea e Fluminense, classificação do Chelsea. E aí eu acho que porque envolvem 3 personagens, 3 jogadores da seleção muito importantes, assim, que estão surgindo, não são titulares ainda da seleção, mas que tem um futuro muito grande pela frente. Eu acho importante trazer esse tema por aqui. Primeiro, falar sobre os jogadores do Chelsea, Andrei e João Pedro. O Andrei teve a oportunidade, depois de ter poucos minutos com o Maresca no Mundial de Clubes, ele teve a oportunidade de ser titular, jogou como primeiro volante, jogou muito bem, mostrou que tem qualidade para ser titular do Chelsea. Claro, a gente sabe que tem o Caicedo, que é o dono da posição, então o Andrei vai ter dificuldades. Ele só foi titular também porque o Chelsea tinha outros desfalques, o próprio Lavia, que é o reserva natural do Caicedo, não estava à disposição. O James também, o Reece James, seria o titular e acabou também cedendo a vaga dele para o Andrei. Então, importante para a seleção brasileira que o Andrei tenha mostrado que tem capacidade total de ser titular do Chelsea, porque o Brasil não tem tantos camisas 5, tantos primeiros volantes assim com muita qualidade. A gente vai falar aqui do Casemiro, vai falar do André, talvez do Bruno Guimarães, que ao meu ver tem encaixado mais na seleção como um segundo, e vai falar do Andrei. Então, muito importante que o Andrei tenha jogado muito bem contra o Palmeiras, num jogo importante. Quem sabe agora o Caicedo vai voltar, então provavelmente o Andrei não vai ser titular na semifinal contra o Fluminense, mas enfim, muito importante essa entrada do Andrei no time. Sobre o João Pedro, cara, impressionante o desnível, assim, né, do Diléppio pro João Pedro. O Diléppio foi substituído, o João Pedro entrou e mostrou: ô irmão, pera aí, é assim que se faz, ó, deixa eu te mostrar aqui como é que joga a bola. E aí o João Pedro, ele, não vou falar que ele destrói na partida, mas ele dá outra cara pro ataque do Chelsea, muito mais movimentação, qualidade técnica, refino, é outra parada com o João Pedro, que foi contratado recentemente. E você vê que aí já tem, ao contrário do Andrei, que talvez ainda tem que lutar mais pelo seu espaço, me surpreendeu que o João Pedro já tenha entrado contra o Palmeiras, porque ele chegou agora, né? Nessa semana ele se juntou à delegação do Chelsea, fez pouquíssimos treinamentos com o Maresca, então, mas é um cara de confiança que tem muito mais qualidade do que o titular, né? Acho que isso também pesa, né? Se por um lado o Chelsea tem vários meio-campistas de qualidade, no ataque tem o Jackson Martinez, que não é lá essas coisas, o Diléppio, então a tendência é que o João Pedro tenha essa possibilidade de assumir a titularidade. Não é um camisa 9 em si, eu, inclusive, nas minhas análises que eu faço aqui, eu não costumo colocar o João Pedro como um centroavantão, assim, para a seleção brasileira. Ao meu ver, ele concorre mais ali com o Matheus Cunha, é um cara que joga um pouco mais por trás. Eu acho que a melhor posição dele é por trás de um atacante,
um segundo atacante, assim, mas claro que ele pode fazer ele um falso 9, um centroavante com mais mobilidade. Inclusive, ótima notícia para a seleção nesse Mundial. Igor Jesus, Marcos Leonardo, a gente sai desse Mundial com 3 atacantes jogando muito bem, sem contar os outros que já vinham bem, como o Matheus Cunha, né? Agora a gente tem que ver o caso do Endrick, se ele vai retomar o bom nível, enfim, tem outros nomes, Evanilson, Richarlison a gente também tem que ver, mas de fato é uma excelente notícia o João Pedro. Eu sei que é poucos minutos, mas quem acompanha ele no Brighton já sabe da qualidade técnica que ele tem e com certeza tá no radar da seleção. Hoje não sei se entraria na minha lista, mas é um nome pra gente ficar de olho até a próxima convocação, porque eu imagino sim que ele vai ser mais titular até do que o André, pelo menos nos primeiros meses de Chelsea. Antes de falar sobre o Estevão, quero pedir o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube entende que esse vídeo é mais relevante quando você deixa o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal também. Tudo sobre a seleção brasileira, se você que gosta do tema, fica o convite. Deixa o IPAR também ali perto dos comentários, que também ajuda muito. Então bora falar sobre o Estevão. Primeiro, eu quero separar aqui o Estevão em 2 tópicos. Estevão dentro de campo e Estevão fora de campo. Dentro de campo, cara, primeiro, golaço, né? Primeiro, exaltar o gol do Estevão, porque de direita, a estatística do Opta mostrou que foi o gol com menor probabilidade, aquele XG, né? Expected Goals, foi o menor de todo o Mundial de Clubes. Realmente era uma finalização ali muito improvável, mas que o cara que é diferente, ele tira essas jogadas da cartola, né? E de direita, acho que o Estevão fez só 4 gols de direita pelo Palmeiras e esse foi um deles. E um golaço, né? Assim, pega ali indefensável pro Sanches, no momento que o Palmeiras achava pouquíssimos espaços na defesa do Chelsea, o Estevão conseguiu criar esse lance e fazer contra o seu futuro time, né? Mas assim, não foi uma partidaça do Estevão. Vamos assim, analisar o jogo do Estevão. Não foi. Inclusive, ele perdeu muitas disputas com o Cucurella. Cara, encheu o saco dele, do futuro companheiro dele. Mas tá certo, né? Futebol. Acho que mostrou pro Maresca que, olha, eu tô aqui, eu tenho capacidade de chegar no Chelsea e ser titular, mas ao mesmo tempo mostrou que precisa evoluir certas coisas, o que é totalmente natural. Achei o Estevão muito frágil fisicamente. O Cucurella, que é um cara mais forte, rápido, que marca muito bem, ele teve muitas dificuldades. Aí eu não sei se na Premier League, como que vai ser essa adaptação do Estevão. Eu lembro muito do Richarlison, quando ele chegou no Everton. O Richarlison tinha muito essa dificuldade em termos físicos. E aí ele ganhou massa e conseguiu ter um desempenho melhor. Eu acho que o Estevão é inevitável que ele ganhe massa. E talvez seja melhor que ele jogue um pouco mais por dentro. Só que aí vai jogar o Palmer para direita, o Palmer também tem rendido melhor por dentro. Então o Estevão vai ter, entre o André, João Pedro e Estevão, uns 3 aí do Chelsea, acho que o Estevão que vai talvez ter um pouquinho mais de dificuldade de adaptação por todas essas questões que eu falei, né, de questão física. Acho que ele precisa evoluir um pouco, ganhar um pouco mais de massa corporal e para conseguir proteger a bola, conseguir fazer essas conduções que ele tem tão boas, tão bem executadas e talvez jogar um pouco mais por dentro. Só que aí tem que ver como é que vai ser o encaixe dele com o Palmer, que hoje não tem discussão, né? O Palmer é um dos principais jogadores da Premier League e o Estevão seria reserva do Palmer se for essa disputa. Mas enfim, dá para encaixar, talvez jogar o Estevão um pouquinho, mas aquele ponta direita mais centralizado, né, que faz esse falso ponta direita e abrir o lateral, abrir o James, né, bem na ponta. Mas enfim, o Estevão vai brigar por posição lá, tenho certeza absoluta disso, e a gente vai depender do desempenho dele para ver se ele vai para a Copa do Mundo ou não. O fato é que ele deixa o Palmeiras com 27 gols e 15 assistências em 83 jogos e sendo um dos caras mais promissores assim do futebol brasileiro. E é justamente por isso que eu quero falar sobre a postura dele fora de campo após a partida contra o Chelsea. Ele deu uma declaração, assim, não uma declaração, né? Teve uma postura mesmo muito chata, assim. Não sei se arrogante seria a palavra, foi mais debochada, vai. E, assim, não quero nem... Eu quero que vocês assistam, vou colocar aqui no vídeo. Quem não assistiu, quem assistiu pode pular, que aí já vem a minha análise, mas tá aqui o que eu achei que o Estevão pecou muito numa entrevista coletiva. A postura dele com o repórter foi muito chata. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível, em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Outra pergunta para você. Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza.
Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Como vocês viram aí, cara, o Estevão, ele debocha da pergunta do repórter, né? Não sei o que ele fala com o Abel, e ele devolve a Primeiro, vamos lá, separar, em ordem cronológica. Esse negócio de devolver a pergunta pro repórter, seja quem, a não ser que tenha sido uma pergunta muito no campo de análise, e eu discordo muito, assim, por parte dos treinadores, porque o repórter, e aí eu falo como jornalista, né? O repórter, ele tá ali pra questionar, ele não tá ali pra analisar. Os jornalistas que vão analisar, eles estão na transmissão lá do Sport TV, de outros canais no YouTube, eles estão ali pra analisar. O repórter que tá no coletivo, não. Ele tá ali pra questionar os envolvidos. O papel dele não é, e nem é o espaço pra ele analisar. Tanto é que, se a gente pega o microfone e fica analisando por muito tempo, o assessor de imprensa, ele vem e dá, tipo assim, passa aí, meu filho, tá bom, já deu. E aí o Estevão devolve a pergunta. E se você olhando a pergunta do repórter, né, foi uma pergunta totalmente normal. O que você acha que faltou pro Palmeiras avançar? Cara, isso é uma pergunta super plausível de fazer e sem, assim, talvez seja a pergunta mais neutra que você possa fazer na coletiva. O que faltou pro resultado? Ponto. E aí o Estevão devolve a pergunta, ri, cochicha com o Abel, sabe? Uma postura, assim, totalmente equivocada, assim, sem necessidade nenhuma. E aí ele fala depois, ele até responde um pouco, fala de forma individual, né? Sendo que a pergunta foi em termos coletivos, o que faltou para o Palmeiras, não foi a pergunta assim, o que faltou para o Estevão jogar melhor. Aí o Estevão lembra de uma declaração que ele tinha dado depois do último jogo, que ele fala, vou seguir o meu, não tô com uma cabeça aqui, porque eu já quero seguir o meu, porque é um sonho jogar no Chelsea, não sei se foi depois do último jogo, enfim, foi durante esse Mundial. E aí ele fala, que da última vez vocês distorceram, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E eu acho que o que mais me incomodou, e que se eu estivesse ali no lugar do repórter eu ficaria muito revoltado, foi esse deboche do Estevão, né, rindo da pergunta. Enfim, acho que foi uma postura totalmente desnecessária. Sei que ele tem somente 18 anos, vai aprender, mas eu achei relevante a gente trazer esse tema por aqui, porque a gente tá falando de um dos principais promessas e de ranço, assim, né, de cara que a gente não gosta, ou que eu até gosto, né? Eu falo assim, dentro de campo, mas que gera muita polêmica fora dele é o Neymar. A gente espera que o Estevão não siga esse mesmo caminho, porque a gente precisa de ídolos na seleção que não tenham tanto... Claro, tô falando de personalidade, nem nada disso, não tem que ter personalidade, tem que falar as coisas, mas não pode ter postura arrogante numa coisa dessa. E eu achei, assim, muito feio mesmo pro Estevão. Acho que, beleza, foi um lance, talvez, um caso isolado, pode até ser que sim, mas espero que isso não se repita, porque a gente não quer ver o Estevão, que é um dos maiores jogadores, uma das maiores promessas do mundo, em termos do futebol mundial, ser um cara tão arrogante e debochado assim. Espero que tenha sido só, o cara tava magoado ali com a imprensa, que talvez tenha distorcido alguma coisa mesmo, ou não sei, enfim. Quero saber sua opinião, deixa aí. Primeiro, jogo do Maracanã, bom local? Será que a CBF poderia ter escolhido outro melhor? O que vocês acham? João Pedro e Andrei podem ser convocados para a seleção brasileira? Você acha que eles vão ter espaço no Chelsea? E Estevão, o que você achou tanto do jogo dele contra o Chelsea, quanto dessa postura dele com o repórter? Deixa aí nos comentários e fica o convite também para você assistir minha análise sobre outros jogadores brasileiros que tiveram destaque nesse Mundial. Fábio, Thiago Silva, Marlon Freitas, Igor Jesus. Será que eles têm espaço na seleção brasileira? Só clicar aqui no vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.